Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Mensagem FM. Estamos iniciando mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. A produção e apresentação deste programa é de Ademir Fernandes. Meus amigos, no programa de hoje nós vamos fazer uma breve reflexão sobre as mídias sociais. Mais do que nunca, as mídias sociais e as novas tecnologias estão presentes na vida das pessoas, independentemente de sua idade. E pela idade que tem, de repente você vai achar que vão instilar veneno ou fazer críticas generalizadas às mídias sociais. Mas ao contrário, saiba que apesar da idade, me considero uma pessoa extremamente conectada e que teve o privilégio de viver a era do telefone em que se dava algumas maniveladas para iniciar uma ligação, até a era do famoso WhatsApp. Para as gerações mais novas, entretanto, que já estão nascendo e convivendo com estas novas tecnologias de comunicação, torna-se quase imperioso afirmar que não é mais possível viver desconectados. E tal sorte que, de repente, parece que tão importante quanto o oxigênio é para a nossa vida, é também a internet para a nossa sobrevivência. Dias destes, em um rancho fora do alcance das redes, me surpreendi com meu neto de 8 anos, que pedia para voltar para casa porque é impossível, vovô, viver desconectado. Sem sombra de dúvidas, estes avanços nos proporcionaram conforto, até possibilidade de se salvar vidas, mas trouxeram também alguns efeitos colaterais. Na medida em que mergulhamos de cabeça nas mídias sociais, sem pararmos para enxergar e ver tudo o que está ao nosso lado. Via de regra, hoje, sempre que o telefone vibra, raramente é sinal de ligação. Na maioria das vezes é uma mensagem no WhatsApp, aviso de uma curtida no Facebook, ou de um novo seguidor do Twitter ou do Instagram. Já faz algum tempo que é dessa forma, totalmente conectada, que as pessoas se relacionam. Como já dissemos, se por um lado essas ferramentas proporcionaram mais liberdade de comunicação, também colocaram em risco os relacionamentos com amigos e familiares. Existem pesquisas que mostram que 1 em cada 3 usuários diminuiu a comunicação ao vivo com pessoas queridas por causa das redes sociais. Essa mudança de paradigma de comunicação pela qual estamos passando é tão grande que alguns estudiosos a comparam com as mudanças proporcionadas pela descoberta do fogo. O fato de uma pessoa estar na minha lista do WhatsApp dá uma sensação de conforto, pois eu sei que ela está do outro lado. Porém, isso muitas vezes diminuiu o fluxo de conversa. Um dos públicos mais presentes digitalmente, os brasileiros, são também os que mais sofrem com a dependência digital. O problema é semelhante ao vício em entorpecentes. E quanto maior a dependência, piores podem ficar as relações entre as pessoas. Isso vem surgindo cada vez mais precocemente na vida dos filhos, ao verem os próprios pais não conseguindo se desconectar do celular, do tablet, do notebook. Dessa forma, as relações familiares acabaram não se construindo como deveriam. Criados nesse ambiente ultra conectado, não é nenhuma surpresa que a dependência tecnológica seja mais comum entre adolescentes e jovens que se situam na idade entre 18 e 24 anos, a faixa de idade de maior acesso segundo os especialistas. Com o agravante de que o problema vem aparecendo cada vez mais precocemente. Não é mais incomum encontrarmos casos de famílias com filhos entre 6 e 8 anos que já começaram a ter prejuízos na escola devido ao uso exagerado da tecnologia. E não se iluda,
pois até certa idade, por volta dos 10 anos, os pais conseguem impor limites, tiram o aparelho, submetendo os filhos a uma disciplina de utilização. Mas depois, se isso não entrou com uma cultura familiar, os pais perdem totalmente o controle. E quando os filhos estão adolescentes, enfrentam os pais e não aceitam qualquer proposta para regulação na forma de utilizar as mídias e a tecnologia. Assim, raciocinando, poderíamos nos atrever a dizer que o acesso constante ao celular se torna um vício. E um vício que não é definido pela quantidade de horas que o jovem passa conectado, mas pela maneira como ele reage quando fica sem acesso à aparelhagem. Seja a pessoa adulto ou jovem, com este nível de dependência, quando falta energia ou conexão, a pessoa fica muito agressiva, transtornada até, como se o mundo fosse acabar. Outro problema é que a distração com a posse dos equipamentos, a pessoa não se dá conta do tempo que ela despende com o aparelho. Ao pensar que vai abrir o celular só para ler uma mensagem e passa ali horas sem se dar conta, depois tenta se controlar e não consegue, como se fosse realmente um vício, equiparado, guardadas as proporções, ao vício em drogas, realmente. As mídias sociais nos dão liberdade de comunicação com pessoas queridas, quando e onde quisermos. Mas não podemos subestimar que essa liberdade tem o seu preço. Ofuscados por nossas vidas digitais aparentemente felizes, muitas vezes não percebemos como as redes sociais colocam em risco e prejudicam os nossos relacionamentos reais. As relações com familiares, amigos e colegas estão mudando o jeito que as pessoas se comunicam pessoalmente, como consequência das redes sociais. Um número significativo de pessoas já admite que agora se comunicam menos com seus pais, com seus filhos, com seus parceiros e amigos, porque podem vê-los e contatá-los pelas mídias sociais. Estudos mostram que atualmente a comunicação digital complementa a comunicação real. Vivemos realmente em um mundo globalizado e repleto de mobilidade, mas que cada vez mais coloca grandes distâncias entre parceiros e familiares. A comunicação digital representa sem dúvida uma oportunidade de criar pontes sobre as separações da vida moderna, entre diferentes cidades, até entre diferentes países, mas a comunicação digital nunca substituirá a comunicação ao vivo, pelo menos nem sempre e não completamente. A comunicação digital é menos rica em termos dos canais sensoriais estimulados, resultando em uma qualidade sensorial. Para proteger as suas relações, as pessoas precisam ter mais cuidado e se informar melhor sobre o que devem compartilhar nas redes sociais. Além de atenuar os riscos do mundo online, isto também evita problemas nos relacionamentos do mundo offline, ou seja, do mundo real. Queridos ouvintes da Rádio Mensagem FM, nós vamos fazer um breve intervalo de 1 minuto e já voltamos para continuar apresentando o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. 1 minuto, já voltamos. No Facebook, no Twitter, toda hora tuitando, curte tudo, compartilhe, não escuta Deus chamando. No Facebook, no Twitter, toda hora tuitando, curte tudo, compartilhe, não escuta Deus chamando. Você vive dizendo que não tem tempo pra nada, e a sua Bíblia anda toda empoeirada. Só vai à igreja aos domingos e olhe lá, mas todo mundo sabe onde te encontrar. No Facebook, no Twitter, toda hora tuitando, curte tudo, compartilhe, não escuta Deus chamando. No Facebook, no Twitter, toda hora
Queridos ouvintes da Rádio Mensagem FM, voltamos a apresentar o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. No programa de hoje, nós estamos refletindo sobre as redes sociais e a sua importância e também os seus perigos. E falando em redes sociais, como deveria ser o comportamento do cristão nas redes sociais? Esta pergunta é a pergunta de muita gente e que também deveria ser feita a cada um de nós que somos cristãos. Na verdade, este assunto deveria ser mais discutido e ensinado nas comunidades cristãs. É cada vez mais comum perceber um despreparo de muitos cristãos no uso de suas redes sociais. Alguns se mostram incapacitados de se posicionarem nas redes sociais de acordo com as verdades fundamentais da fé cristã, enquanto outros simplesmente acabam por envergonhar a Igreja do Cristo e trazer prejuízo ao Evangelho através da internet. Temos que reconhecer que as redes sociais, como já dissemos, proporcionam muitos benefícios. Através das redes sociais é possível sim criar novas amizades, é possível sim vencer as limitações de distância, interagir com pessoas que estão longe, promover um intercâmbio cultural com pessoas de diferentes culturas e nações, expandir relacionamentos profissionais, ter acesso a materiais de estudo, divulgar instantaneamente uma determinada mensagem e tantas mais. Mas não podemos perder de vista que, ao mesmo tempo em que as redes sociais permitem tantos benefícios, elas também trazem vários perigos e malefícios se não as soubermos usar com parcimônia e adequadamente. As redes sociais podem desencadear problemas psicológicos, podem contribuir para quadros depressivos, podem promover o isolamento social, podem criar uma percepção distorcida da realidade, podem gerar relacionamentos superficiais, podem promover o relativismo dos fundamentos éticos e morais, podem propagar o ódio e fomentar rivalidades e discussões. Obviamente que a Bíblia não fala absolutamente nada sobre as redes sociais. Isto porque as redes sociais fazem parte de um contexto moderno que surgiu com o avanço da tecnologia. Mas a contemporaneidade das redes sociais não significa que não existam diretrizes bíblicas que regulamentem o seu uso. Teoricamente, o principal objetivo das redes sociais é possibilitar a construção, manutenção e ampliação de relacionamentos interpessoais. E a Bíblia tem muito a dizer sobre relacionamentos. A palavra de Deus não deixa dúvida de que o homem foi criado para viver em sociedade, ou seja, para construir relacionamentos sociais. Logo após criar Adão, Deus declarou que não era bom que o homem vivesse só. Então ele lhe preparou uma companheira. Isso mostra que o casamento, a família, foi a primeira esfera de relacionamento social que aparece na Bíblia, logo no livro de Gênesis. Deus também ordenou que a família humana crescesse. O primeiro casal recebeu ordem de se multiplicar e povoar a terra. Então, logo, Deus expressou a sua vontade acerca de como o homem deveria se relacionar, tanto com ele quanto com o seu próximo. Os 10 mandamentos, por exemplo, aparecem como uma síntese clara do padrão moral de Deus sobre isto. Portanto, a mesma regulamentação bíblica acerca dos relacionamentos em geral também se aplica aos relacionamentos virtuais. Por exemplo, o 9º mandamento proíbe o falso testemunho contra o próximo. E é claro que essa proibição também se aplica ao que é dito nas redes sociais. Com base em alguns princípios da palavra de Deus, com certeza podemos destacar alguns pontos que devem ser observados pelos cristãos no uso de suas redes sociais. Em primeiro lugar, o cristão precisa saber que tudo o que ele faz deve ser feito para a glória de Deus, inclusive, logicamente, o seu uso na internet e nos ambientes virtuais.
todos os cristãos deveriam refletir se Deus está sendo lembrado e glorificado através de seu perfil e de suas interações nas redes sociais. O cristão jamais deve deixar que as redes sociais prejudiquem seu relacionamento com Deus. Nesta linha, é claro que existe a necessidade de controle no uso das redes sociais. Muita gente tem tido muitos prejuízos emocionais, profissionais e até espirituais por causa da falta de temperança no uso desses instrumentos. Algumas pessoas não conseguem se desligar de suas redes sociais, nem mesmo na hora que está em uma reunião da comunidade ou em uma celebração na igreja. Todo cristão deve saber o que compartilhar e o que não compartilhar. O cristão não deve praticar sistematicamente o leio e repasso, sem refletir as consequências daquilo que passa para frente. Sem dúvida, as redes sociais apresentam até uma ótima oportunidade de evangelização, através do compartilhamento do evangelho, mas também elas fornecem muitas facilidades para divulgar aquilo que afronta a palavra de Deus. Muitos que se dizem cristãos postam e compartilham conteúdo imoral, escrevem e usam um linguajar estranho aos seguidores de Cristo, falam palavrões, discutem, amaldiçoam e compartilham conversas imorais. Mas nós não podemos esquecer de que Deus pedirá conta de toda palavra frívola que sai dos lábios do homem. E neste contexto, do que sai também dos teclados de computadores e dos smartphones também estão incluídos. O cristão deve tomar cuidado para não expor a sua privacidade e a privacidade de sua família nas redes sociais. Especialistas da área de segurança da informação advertem para os perigos de informar a estranhos aquilo que acontece na intimidade do seu círculo familiar. O cristão deve ter sabedoria para saber se posicionar em determinadas situações nas redes sociais. Ele deve estar ciente que nas redes sociais ele está sujeito a críticas, provações e comentários desagradáveis. Por fim, meu irmão, a ética cristã sempre estará pautada nas Escrituras e buscará nelas os princípios que norteiam a vida do homem em sociedade. Jesus diz que seus seguidores devem ser sal da terra e luz do mundo. O apóstolo Pedro escreve que o cristão foi escolhido para anunciar as grandezas daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O apóstolo também indica que o cristão deve ser caracterizado por sua boa conduta. Portanto, o cristão deve usar as suas redes sociais de acordo com os limites estabelecidos pela palavra de Deus. Aqui também podemos recordar como o apóstolo Paulo corrigiu o argumento dos cristãos de Corinto, que alegavam poder fazer tudo o que quisessem. Assim, Paulo escreve para aquela comunidade: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Isso está em 1 Coríntios 6:12. Queridos ouvintes da Rádio Mensagem FM, vamos chegando ao final de mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. A produção do programa de hoje foi fruto de pesquisa nos seguintes sites: www.tempo.com.br, www.diariodonordeste.verdesmares.com.br, www.estiloadoração.com. Queridos amigos, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência ao nosso programa. Bom fim de tarde, bom descanso e até a próxima quinta-feira, quando estaremos de volta aqui nos 87,9 da Rádio Mensagem FM para apresentar novamente o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. Até quinta, conto com você aí de novo do outro lado do rádio. Você vive dizendo que não tem tempo pra nada, e a sua Bíblia anda toda empoeirada. Só vai à igreja aos domingos e olhe lá.
Você vive dizendo que não tem tempo pra nada, e a sua Bíblia anda toda empoeirada. Só vai à igreja aos domingos e olhe lá, mas todo mundo sabe onde te encontrar. No Facebook, no Twitter, toda hora tweetando, curte tudo, compartilhe e não escuta Deus chamando. No Facebook, no Twitter, toda hora tweetando, curte tudo, compartilhe e não escuta Deus chamando. Cuidado, meu irmão, não há tempo a perder. Ouça a voz de Deus, desliga esse PC, se liga na conexão do céu. Fique off desse mundo e on para Deus. Compartilhe o bom, compartilhe o amor. Mensagens diretas ao Criador. Esse é o som dos arrebatados. Se liga em Deus. No céu